nos conduzirá no estudo, na exposição da Palavra de Deus, o pastor Jairo. E nós vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida do Teu servo. Nós imploramos para que o Senhor o use, para que o Senhor o oriente, para que a exposição da Tua Palavra seja fiel. Prepara os nossos corações, ó Pai, para sermos atingidos pela Tua graça, da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, querido. Queridos, antes de nós estudarmos a palavra, eu ainda gostaria de orar pela vida do Senhor Vicente e convidar e pedir à igreja para que esteja orando. É o pai da Lu, está com um problema no coração, um problema sério no coração, vai passar por uma série de exames para alguns procedimentos. Vamos colocar a vida dele agora na presença do Senhor. Ele está ansioso, está preocupado, e nós podemos clamar ao nosso Deus que dê a paz que ele necessita para passar por esse momento. Vamos orar. Nós entregamos ainda, Pai, a vida do Senhor Vicente na presença do Senhor. Que o Senhor possa acalmar o seu coração, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade do seu coração, e que ele possa, Pai, compreender a grandeza do Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe todos esses exames que vão ser feitos, os procedimentos que terão que ser feitos. Entregamos tudo nas Tuas mãos, porque cremos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Cremos no poder e no operar do Senhor. E esta vida entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Apocalipse, no capítulo 1, nós leremos os versículos 4 a 8. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, a mensagem do Apocalipse tem origem em Deus Pai. Foi entregue a Jesus Cristo, o Deus Filho, foi revelada a João através de um anjo, foi dedicada às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os versículos 4 e 5 que nós acabamos de ler, nós encontramos uma saudação por parte da Trindade. Uma saudação que diz graça e paz. Graça e paz. Uma saudação, queridos, de encorajamento, num tempo em que a igreja passava por muitas lutas, num tempo que a igreja passava por tribulações, num tempo que a igreja passava por perseguições. A igreja da diáspora, a igreja da dispersão, com os cristãos longe da sua terra natal. Cristãos, queridos, perseguidos, cristãos castigados, cristãos presos, açoitados, crucificados, passados a fio da espada, mortos, por confessarem a Jesus
como Senhor das suas vidas. E essa saudação diz: graça e paz. Graça e paz à igreja. Graça e paz a vós outros. Essa saudação, queridos, recebida por João e passada às igrejas, é uma saudação da Trindade à igreja do Senhor. É uma saudação da Trindade a estas 7 igrejas e certamente tantas outras igrejas que receberam essa mensagem assim como nós recebemos hoje. Uma saudação da Trindade. Ele diz, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. O Deus Pai, Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que é, o Deus que é. Nós vamos lembrar, queridos, que quando Deus falou com Moisés, lá no meio da sarça ardente, apresentando o plano de libertação que ele estava passando para Moisés, para que Moisés tirasse o povo do cativeiro, para que Moisés tirasse o povo do império das trevas ali do Egito, daquele fardo que aquele povo estava carregando, aquele povo que levanta um clamor a Deus, e Deus ouve esse clamor. E quando ele vai falar com Moisés, Moisés diz para Deus o seguinte: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Olha como que Deus se apresenta ao Deus Pai, o eu sou, o grande eu sou. E agora nós olhamos para essa saudação, e vemos que essa saudação vem da parte daquele que é, que era e que há de vir, do grande eu sou. Mas essa saudação também vem da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esses 7 espíritos, esse espírito aí com letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo. E o número 7 é descrito como plenitude. Quando nós vemos, queridos, na Bíblia o número 7 é um número bíblico que simboliza perfeição, que simboliza a totalidade. Portanto, esses 7 espíritos dessa saudação se refere ao Deus Espírito Santo. Se você andar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 4, o versículo 5, vai nos dizer, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, fazendo referência ao Espírito Santo do Senhor. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, no penúltimo livro do Velho Testamento, lá em Zacarias, volta um pouquinho aí, em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Versículos 1, 2 e versículo 6. Aliás, vamos ler os versículos de 1 a 6. Tornou o anjo que falava comigo, me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, queridos, nós encontramos aqui essa saudação, feita pelo Deus Pai,
feita pelo Deus Espírito e feita também pelo Deus Filho. Ele diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O Senhor Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, a fiel testemunha. O Senhor Jesus sempre testemunhou a respeito do Pai. Nós vamos encontrar até mesmo no momento de sofrimento, até mesmo no momento de morte, o Senhor Jesus testemunhando a respeito do Pai. Se nós olharmos no Evangelho segundo João, no capítulo 4, verso 34, vai nos dizer: a minha comida, o Senhor Jesus dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, essa salvação vem por parte do Filho, do Senhor Jesus, da fiel testemunha, mas também do primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro e o único a ressuscitar em glória e nunca mais morreu. Nós vemos casos de ressurreição. Nós vemos Lázaro ressurreto. Nós vemos a filhinha de Jairo ressurreta. Mas um dia eles morreram novamente. O Senhor Jesus é o primogênito dos mortos, porque Ele ressuscitou em glória, e nunca mais morreu, porque Ele vive eternamente, é o Deus vivo. E por que dos primogênitos? Porque nós iremos em seguida. Na vinda do Senhor Jesus, ressuscitaremos em glória, como a palavra do Senhor diz. Portanto, essa saudação vem também do Filho, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o Senhor dos senhores. Se você puder me acompanhar, aí em Apocalipse, no capítulo 19, os versículos 11 a 16, vão nos dizer o seguinte, capítulo 19, versículos 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, queridos, o Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Uma saudação da Trindade. Uma saudação da Trindade. Por parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E agora, queridos, nós vamos encontrar uma doxologia. Hoje nós cantamos uma doxologia, o primeiro hino que nós cantamos, não é? Uma doxologia, um hino de adoração. Doxologia é um ato de adoração. E nós vamos encontrar agora, queridos, um ato de adoração ao noivo. Um ato de adoração voltado para Cristo, o Senhor e Salvador. E aqui no versículo 5, a parte B vai nos dizer: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus a ser adorado, o Cristo a ser adorado. Aquele que nos ama, queridos, que nós não conseguimos nem compreender este amor. Aquele que deixou o seu trono de glória, o seu trono de graça, para nascer neste mundo, para se encarnar, para viver como Ele viveu,
para morrer como Ele morreu, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos aqueles que confessam a Ele como Senhor de suas vidas. Este amor, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e pelo seu sangue nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Velho Testamento aponta para o sangue, e nós chegamos agora em Apocalipse, ele aponta para o sangue. Nós vamos lá no Jardim do Éden. Deus fez o homem, deu ordem para o homem desobedeceu a sua ordem, o homem pecou, o homem contrariou a vontade do Senhor, ele se achou nu, na sua vergonha, na sua desobediência, e ali no Jardim do Éden, Deus mata um animal, e faz uma roupa, da pele daquele animal, para Adão e Eva. O sangue ali foi derramado. Aquele sangue derramado para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, apontavam para o sangue que seria derramado lá na cruz, a meu favor, a seu favor. E ali Deus mostra como Ele gostaria de ser adorado. O sangue derramado. O povo desobedeceu a Deus. O povo viveu de forma terrível, e Deus resolveu destruir a humanidade e salvar uma família. E nós vamos encontrar na palavra do Senhor, que quando as águas secaram, e quando Noé saiu daquela arca, a primeira coisa que ele fez, foi construir um altar, e ali houve um sacrifício, e o derramar do sangue, apontando para o Senhor Jesus. Nós caminhamos na história, e nós chegamos lá no patriarca Abraão. Deus faz um pacto com Abraão, um homem de fé, um homem que depositou a sua vida, a sua confiança e a sua esperança totalmente no Senhor. E um dia Deus prova esse homem. Esse homem tinha um filho único com a sua esposa Sara. E Deus fala: eu quero seu filho em sacrifício, eu quero derramar do sangue. E aquele homem não titubeou. Aquele homem levou o seu filho para o monte, e aquele homem estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus é um Deus de promessa, e Ele cumpre com as suas promessas, e mesmo que ele matasse o seu filho seria ressurreto por Deus, ele cria nisso, e ele leva ali o seu filho para o monte. Mas antes de sacrificar o seu filho, o próprio Senhor Jesus, porque ali diz que o anjo do Senhor aparece para Abraão e fala: não sacrifique esse seu filho, e providenciou um cordeiro, e ali houve um substitutivo. Abraão tira o seu filho daquele lugar de sacrifício, coloca o cordeiro, ali o sangue é derramado, e aquele cordeiro toma o lugar do seu filho. Isso para quê? Para apontar para o Senhor Jesus, para apontar para aquele que nos substituiria lá na cruz, o sangue. Nós caminhamos na história, e nós vamos encontrar, queridos, o povo ali no Egito, sofrendo de escravidão, sofrendo horrores, levantando um clamor ao Senhor, Deus ouvindo o clamor, Deus levantando Moisés, para libertar aquele povo da escravidão, do jugo de Faraó, e levar para a terra prometida. E nós vamos encontrar ali na 10ª praga, que seria a morte de quem? Dos primogênitos. O Senhor Deus dizendo: mate um cordeiro, passe o sangue nos umbrais das portas, e naquelas casas aonde tiver o sangue nos umbrais das portas, o primogênito não morrerá. Apontando para quem? Para o primogênito dos mortos. Apontando para quem? Para o sangue que seria derramado lá na cruz a nosso favor. Esse povo vai para o deserto. Deus manda construir um tabernáculo. Ali no tabernáculo colocar a lei moral dentro da arca da aliança, no centro do tabernáculo, e ali havia o propiciatório. Deus levanta homens ali, Arão e seus filhos, para serem sacerdotes.
aqueles que seriam intermediários entre o povo e Deus, aqueles que pediriam para Deus o perdão do pecado do povo, aqueles que matariam o cordeirinho e aspergeriam sangue, pedindo perdão pelo pecado do povo, o sacerdote apontando para o sumo sacerdote que é Cristo, o sangue apontando para Cristo. Isso se deu no deserto, isso se deu no tabernáculo, isso se deu lá em Jerusalém na construção do templo, aonde os sacerdotes continuaram fazendo o sacrifício, e esses sacrifícios apontando para o Senhor Jesus, com o sangue que era derramado, e o Verbo se fez carne. Chegamos em Cristo, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Ele toma a cruz, e com o seu sangue, Ele nos liberta, queridos, do império das trevas. Todos aqueles que não foram libertos e regenerados pelo Senhor, estão presos e cativos no império das trevas, porque não existe meio termo. Ou nós pertencemos a Deus, ou nós pertencemos a Satanás. E o que o Senhor Jesus fez foi cumprir aquela palavra que Deus tinha dado lá no jardim do Éden para Satanás: eis que vai vir o descendente da mulher, você vai machucá-lo, falou para Satanás, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ah, queridos, o Senhor Jesus foi para a cruz, e ali o sangue foi derramado, e por conta do sangue derramado, nós fomos livres do império das trevas, do jugo de Satanás, da escravidão de Satanás, e caminhamos para a terra prometida. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Sabe o que significa isso? Cristocentricidade. Cristo em todo o tempo, adoração cristocêntrica, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Junto a essa doxologia, queridos, vem uma promessa a ser cumprida. Vamos lembrar de duas promessas que foram cumpridas. A primeira lá no jardim do Éden, que eu acabei de dizer, não é? Deus disse, vai vir o descendente da mulher, cumpriu com a sua promessa, porque Deus é um Deus de promessas, e é um Deus que cumpre com a sua palavra, porque Ele é fiel a Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra. Quando Jesus estava aqui, antes de ser morto, Ele disse para os seus discípulos, eu vou para junto do Pai, mas eu vou mandar o outro Consolador, uma promessa, mandaria o Espírito Santo do Senhor. E aí nós vemos, depois daquela Páscoa, que Jesus foi morto, naquela sexta-feira, no domingo foi ressurreto, mas o povo de Deus comemorava uma festa que era a festa do Pentecostes, uma festa que era comemorada 50 dias depois do sábado da Páscoa. O Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus ficou 40 dias aqui nesta terra, e subiu aos céus. Daí 10 dias, festa de Pentecostes, e é ali naquela festa de Pentecostes, que é cumprida a promessa do Senhor Jesus, que Ele mandaria o outro Consolador, e o Espírito Santo desce, e a gente vê a bênção que acontece ali, em Jerusalém, a promessa cumprida. E agora nós vemos, queridos, uma outra promessa, eis que vem com as nuvens, versículo 7, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. O Senhor Jesus agora não vem como cordeiro, o Senhor Jesus vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, que Ele sempre foi,
O Senhor Jesus agora volta para estabelecer o juízo final e para triunfar junto com a igreja sobre os inimigos, sobre Satanás, sobre as suas hostes e sobre os inimigos. E nós precisamos clamar: vem, Senhor. Não demora não, Senhor. Venha. Venha. E ele encerra dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ah, queridos, não existe bênção maior na nossa vida do que a salvação em Cristo Jesus. Não existe bênção maior do que adorar um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos amou de tal forma, que deu seu único filho para morrer no nosso lugar, numa sangrenta cruz. Como é bom nós podermos adorar um Deus vivo, um Deus que não ficou no túmulo. Como é bom nós podermos adorar um Deus que vai voltar para nos buscar e viveremos eternamente na sua glória, diante da sua glória, no seu poder, no seu amor. Não podemos, queridos, nos apegar a este mundo de tal forma que não tenhamos a coragem de falar: venha, Senhor, venha, Senhor. Precisamos sim viver uma vida cristocêntrica, com uma adoração cristocêntrica, uma fé cristocêntrica, prestando um culto cristocêntrico, porque toda honra e toda glória é devida ao Senhor. E que a nossa oração seja: vem, Senhor, vem, Senhor. Vai ser a união do noivo com a noiva, e nós precisamos, como noiva de Cristo que somos, como igreja de Cristo que somos, estar preparados para esse casamento, para essas bodas, para esse encontro maravilhoso. Esses dias eu estava dizendo para alguém, que quando a gente chegar no céu, nós vamos dizer: por que demorou tanto? Por que a gente não orou mais para chegar logo aqui? Não é? Vamos clamar. O noivo que foi capaz de morrer no nosso lugar, é o noivo que tem preparado essa eternidade para a sua noiva, para a sua igreja. Vamos orar? Pai, a gente tem até dificuldade para entender tanto amor, que a gente pode falar para o Senhor: é muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo também que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor, Pai, possa abreviar o tempo destas bodas. Que o Senhor possa retornar, Pai. Que nós possamos, Pai, viver eternamente no Senhor, na presença do Senhor, em adoração ao Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, que possamos viver uma vida que venha glorificar o nome santo do Senhor. Uma vida cristocêntrica, adorando o Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor, testemunhando do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos. E a nossa oração, meu Pai, a gente faz em nome de Jesus, amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, queridos, com os nossos lares, com as nossas famílias, com a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Vou passar a palavra para o pastor Milton.